isso? SBT Rio Manhã. Oferecimento. Café Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Sanabel. Um novo conceito de beleza. Telex. Soluções auditivas 2535-5151. Repórter é agredido no Complexo do Alemão. Morreram na hora. Os meninos eram primos. E veja também, homem que se passava por fiscal da prefeitura é preso em flagrante na Zona Sul. Ele extorquia empreiteiros e prometia regularizar obras. E ainda a parada do orgulho gay que aconteceu em Copacabana, a festa LGBT foi prejudicada pelos assaltos. 47 pessoas acabaram presas. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um menino de 13 anos perdeu uma perna depois de levar um tiro durante uma operação policial na comunidade Castelar, em Belfor Roxo. A família diz que o disparo que atingiu o garoto foi feito por um PM. Daniel Penafirme. Este é o Pedro Lucas Soares Ferreira, de 13 anos. O adolescente foi baleado na última semana na comunidade Castelar, em Belfor Roxo, durante uma operação da PM. Ele levou 2 tiros de fuzil, sendo um na perna esquerda e o outro num dos braços. Segundo a família, o jovem brincava próximo ao portão de casa quando tudo aconteceu. Já chegou atirando, os policiais já disseram o beco atirando meu filho e mais 2 amigos dele estavam brincando de pulseira. Eles já chegaram atirando, meu filho falou que não teve ação nenhuma. Ainda de acordo com a família, os PMs teriam se recusado a socorrer o garoto. Meu filho falou: mãe, eu fiquei pedindo ajuda a eles várias vezes. Moço, me ajuda, pelo amor de Deus, me tira daqui, me ajuda, me leva pro médico. No hospital do Joca, para onde Pedro foi levado, veio a pior parte. Por causa do tiro, o adolescente teve a perna amputada. A mãe dele teme agora pelo futuro da família. Agora eu vou ter que parar a minha vida para cuidar da vida do meu filho, porque eu vou ter que ajudar muito ele. Eu não tenho condições de comprar uma prótese para ele. Eu vou entrar com um processo contra o Estado para poder indenizarem ele, para ele ter o direito dele, entendeu? Após a ação da polícia, moradores da favela fizeram um protesto. Eles pararam o trânsito e incendiaram uma van, atitude que foi reprovada pela mãe da vítima. Eu pedi para eles não fazer isso, entendeu? Porque muita gente trabalha, depende da condução, mas graças a Deus eles me ouviram, não vai acontecer mais. E agora eu vou agir com outras formas, vou no direito da lei. Eu vou pela lei e eu vou correr atrás do objetivo do meu filho. Olha, a relação entre a PM e a comunidade, principalmente nesses locais que são ainda totalmente marginalizados, a bandidagem toma conta, é muito difícil essa relação. E quando há troca de tiros, evidentemente, sempre se culpa a PM. Você já viu várias vezes. Nesse caso, há indícios fortes que levam a uma relação entre o tiro disparado por policiais e o garoto ferido. Mas não dá para dizer ainda que foi a polícia militar. É preciso uma investigação mais forte para que se chegue a uma solução, porque o menino, afinal de contas, perdeu a perna, né? Então alguém tem que ser responsabilizado por isso. Doutor Carlos Augusto Nogueira, muito bom dia. O que o senhor acredita nesse caso do jovem? Bom dia, Liane. Bom dia a todos. Liane, você falou, a gente usa até uma expressão na gíria policial, que a investigação fica muito capenga. Por quê? Porque nós, nesse caso, instauramos inquérito policial, fazemos os exames necessários no rapaz e nas armas, no menino e nas armas, mas nós, nesse caso, só temos as armas dos policiais envolvidos, porque numa troca de tiros, os marginais, porventura, podem ter se evadido, e aí você fica com uma investigação incompleta para se fazer exame pericial nas armas dos marginais. Então, se nós demos, entre aspas, sorte de ser uma arma daquelas, tudo bem. Se não, infelizmente, você tem que prolongar as coisas e, na maioria dos casos, você não descobre a autoria. E como muitas das armas de uso exclusivo das Forças Armadas, da polícia, vão parar nas mãos de bandidos, pelo calibre da bala, muitas vezes não dá para chegar a esse resultado, não é isso? É um exame que você tem que ser feito de diversas formas, Nene. Pelo calibre, você pega as raias, né, aquelas ranhuras dentro do caninho, né,
do cano da arma de fogo, o projétil que você tenta recolher no local do crime, a distância das pessoas, que posição estão os policiais. É um exame meticuloso que envolve vários critérios, mas, repito, fica um pouco capenga, incompleto, porque não há outras armas a não ser a dos policiais. E sempre fica aquela orientação para quem mora em comunidade, né? Tá tendo troca de tiros, a polícia entrou, evite ficar do lado de fora, até porque você pode ser confundido por um bandido, infelizmente. O caso está sendo investigado pela 54DP em Belford Roxo e os policiais que participaram dessa operação já foram ouvidos e testemunhas também estão sendo intimadas a depor. O estado de saúde do Pedro Lucas é considerado estável, infelizmente ele perdeu a perna. E pelo menos 47 pessoas foram detidas durante a 19ª edição da Parada do Orgulho Gay em Copacabana. 10 delas teriam sido presas em flagrante e levadas para a delegacia do bairro. Os infratores tentavam roubar cordões, celulares e carteiras. Mas quem foi prestigiar o evento se divertiu. A reportagem é do Fred Justo. Olhando assim, mais parece um carnaval fora de época. Um baile à fantasia na praia de Copacabana. Tem que vir fantasiado, pra zoar um pouquinho só um pouquinho. Quem não veio fantasiado também se divertiu nos 11 trio elétricos espalhados pela orla. Aqui, avançar o sinal não é proibido. Infração, só o preconceito. A gente quer o direito de andar livre, sem preconceito, sem ninguém. Qual a diferença de um beijo? É amor. Letícia trouxe o pequeno Lucas para ver de perto que todos podem viver em harmonia. Desde criança, a gente tem que ensinar, né, os nossos filhos a respeitar a diversidade. Isso que nos dá alegria, a inclusão e o processo do respeito mútuo entre todos aqui hoje. Teve diversão e também teve conscientização. Pela primeira vez na parada LGBT daqui do Rio, os frequentadores puderam fazer os testes de hepatite B e HIV, doenças sexualmente transmissíveis que matam milhares de pessoas todos os anos. O resultado saía em poucos minutos. Eu achei importante a iniciativa, não só por ser um evento GLS, mas assim, por hepatite ser transmitida de várias outras formas que não sejam sexuais, né? O lema escolhido para o desfile deste ano foi 1 milhão de vozes. Além dos exames, os organizadores distribuíram mais de 200 mil preservativos masculinos e 5 mil femininos. Também foram entregues exemplares da cartilha do Programa de Atenção Integral à Saúde da População de Transsexuais e Travestis. O objetivo é ensinar os procedimentos seguros de modificação corporal de sexo. No auge dos seus 81 anos, Dona Maria esbanjou alegria e se divertiu até dizer chega. Eles têm todo o direito e ninguém pode criticar. Só que nem tudo foi festa. Teve gente presa, até porque vários menores transitando pela orla roubando carteira, aproveitando, né, que o povo estava se divertindo e passando a mão. Agora, outra coisa que é interessante destacar aí, muito boa a iniciativa de colocar teste de doenças, HIV, hepatite, aliás, não só em festa para o público gay, não. Qualquer tipo de festa aqui na cidade, acho muito louvável essa iniciativa. Vamos ver agora como é que está o trânsito com as câmeras da 7 Rio. Lembrando que hoje é o primeiro dia útil da mudança nos itinerários de várias linhas de ônibus no centro. Agora sim pode rodar para mim. Olha só, a gente já tem aí, a gente vê. Essa é a imagem da Presidente Vargas com a Candelária, bem ali perto da igreja. A gente já percebe que o trânsito aí está tranquilo, sem retenção. Pode mudar de câmera para mim, 7 horas e 7 minutos. A Rio Branco também com o Presidente Vargas, logo ali. Não dá para ver muita movimentação a essa hora da manhã, mas com certeza a Presidente Vargas, mais ali, como eu ia dizer, olha, perto da Central está engarrafada. Sentido centro do Rio de Janeiro. E 2 crianças morreram numa explosão de carro num posto de combustível. Daqui a pouco tudo sobre essa tragédia que parece se repetir, já que não é a primeira vez que um carro explode em um posto de combustível. Mas antes, deixa eu dar um recado para você. Você sabia que começou a promoção Eu Quero Rede? É muito fácil participar. Quer ver? Se você for cliente Itaucar, é só se cadastrar, usar o seu cartão na maquininha da rede e a cada transação de R$80 você ganha um número da sorte. E se for lojista, quanto mais usar a maquininha da rede, mais chances você tem de ganhar. E são muitos prêmios. Cliente Itaucar pode ganhar um carro zero por semana e créditos na fatura. E lojista pode ganhar carros, motos e até R$100 mil. Com a rede é assim, quem compra pode ganhar e quem vende também. Então cadastre-se no site www.userede.com.br
rede e participe. Rede, estamos todos ligados. E agora, voltando à notícia, mais um caso de carro a gás que explodiu dentro de um posto de combustível. Dessa vez, as vítimas foram 2 crianças. Vamos direto ao vivo com a Mônica Chagas, que hoje está no nosso link e tem as informações. Bom dia, Mônica. Bom dia, Eliane. Os 2 meninos que estavam dentro do carro, um de 8 anos, outro de 9, eram primos. Outras 3 pessoas também ficaram feridas, eram da mesma família. Eles voltavam de uma festa quando pararam neste posto. A principal suspeita é que o cilindro de GNV tem explodido durante o abastecimento. O repórter Daniel Penafirme esteve no local e conta mais sobre esse caso. A explosão aconteceu neste posto, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Colégio, no momento em que o veículo era abastecido com GNV. A imagem feita logo após o acidente mostra a destruição do local. O cilindro de gás do carro foi parar a alguns metros do veículo. 2 meninos, um de 8 e outro de 9 anos, que eram primos e estavam no banco traseiro, morreram na hora. Eles voltavam de uma festa. O motorista, que era pai de uma das crianças, ficou levemente ferido. Ele estava do lado de fora do carro. Outras 2 mulheres, que são mãe e filha e também estavam no veículo, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Elas foram medicadas e logo em seguida liberadas. O posto foi fechado após a explosão. Uma perícia já foi realizada. A polícia vai agora analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar determinar as causas do acidente. Os policiais investigam 2 hipóteses: a de falha na bomba de abastecimento ou a de problema no kit gás do carro. O acidente assustou a vizinhança. Roseli mora ao lado do posto e estava em casa no momento da explosão. Uma explosão muito forte. Pessoas que moram bem distante daqui, lá em cima, sentiram a janela tremer. Foi muito forte, foi uma cena muito ruim de se ver. Mas foi uma bomba. O bar de Seu Francisco, em frente ao posto, estava cheio no momento do acidente. Houve pânico e correria. Podia ter sido pior, né? Ter morrido muita gente nesse lote aí, se estoura tudo. Explosões durante o abastecimento com GNV são comuns. Em 2013, 2 crianças de 4 e 9 anos morreram neste posto na rodovia Washington Luiz, na altura de Jardim Primavera, quando o carro no qual elas estavam explodiu. Neste outro posto, em Vila Valqueire, mais explosão e fogo. Mas o casal que estava no veículo com a filha de 3 anos conseguiu escapar. Pessoas levam muito mais tempo do que deveriam para fazer o reteste, ou fazem em empresas que não são certificadas pelo Inmetro, ou que não cumprem exatamente por todos os passos do reteste obrigatório. Os familiares de Gustavo e Matheus, os meninos que acabaram morrendo nesse acidente, não quiseram falar com a imprensa. Eles estão chocados. O enterro dos 2 vai acontecer às 2h da tarde no cemitério de Irajá, no subúrbio do Rio. A perícia, como o Daniel já falou, foi feita e agora a polícia vai ver, se essas câmeras flagraram o momento do acidente. Liane. Ok, Mônica, obrigada. É natural que os familiares estejam em estado de choque. Eu também não estaria em outra situação vendo os meus filhos assim morrerem, primos, né? É uma coisa assim lamentável e que mais uma vez, como o Daniel mostrou, acontece no Rio de Janeiro. Por falta de manutenção é o que a perícia está indicando. Doutor Carlos, existem leis para evitar esse tipo de tragédia, não é isso? Existe sim, Liane. Existe lei municipal, a Lei 5.783 de 2014, promulgada em 19 de agosto, eu sei porque é o dia do meu aniversário, enfim, que proíbe as pessoas de permanecerem no interior do veículo enquanto está se abastecendo o mesmo. Proíbe, tem 3 artigos dessa lei. Agora, outras precauções as pessoas devem se ater no caso do abastecimento com gás. Não ficar fumando nas proximidades, desligar telefone celular, desligar o rádio, desligar o farol e, como diz a lei, não permanecer no interior do veículo. Às vezes também a questão do frentista pedir, olha, por favor, se retire, se a pessoa não fizer isso... Mas essa lei tem isso, Liane, essa lei tem isso. Um dos artigos dessa lei, do artigo, salvo engano, é o 3º ou o 2º, diz que tem que estar afixado no posto essa recomendação, essa determinação e que o frentista não pode abastecer o veículo caso haja uma pessoa dentro do mesmo. Então, a lei determina que o carro não pode ser abastecido se ocorrer um eventual descumprimento da lei. Agora, isso é fiscalizado, Liane, é fiscalizado pelo Inmetro e homologado, confirmado pelo Detran, as oficinas que podem licenciar esses veículos. Mas sabe o que acontece, Liane, muitas das vezes? O que acontece? É o seguinte... as pessoas fazem aquela vistoria anual ou não o fazem por questões financeiras, apesar de ser barato.
Mas o carro a gás, ele tem a suspensão um pouco prejudicada, há excesso de peso, há uma sobrecarga diferenciada. O carro normalmente não é adaptado para aquilo. Fora isso, o gás é seco. Então, você tem que fazer uma manutenção de 10 mil quilômetros em 10 mil quilômetros ou de 6 em 6 meses. Também as pessoas não fazem. Então, esse tipo de coisa, todos esses erros levam a isso aí. E serve de alerta. Quando nós vemos uma tragédia assim, quem tem carro com kit gás ou não, por favor, vá correndo para o seu mecânico, vá correndo fazer vistoria, porque pode acontecer com você, ninguém sabe. E a polícia pode cumprir a qualquer momento a reintegração de posse autorizada pela Justiça no residencial Guadalupe. O local está cercado e o clima é tenso entre os invasores. Eduardo Oliveira. O policiamento continua reforçado no portão principal aqui do residencial Guadalupe. A expectativa é de que a qualquer momento o comandante do batalhão de Irajá venha até aqui com o oficial de justiça trazendo o mandado de reintegração de posse do local. Medo, falta de esperança, entendeu? E com medo de voltar de novo para um barraco cheio de buraco no telhado. Olha só, quantidade de moradores que estão do lado de fora dos blocos. São 11 blocos aqui, cerca de 240 apartamentos. E se vocês tiverem que sair daqui, vai para onde? Vamos ter que voltar para ali, né, para lama. Enquanto as pessoas estão reunidas do lado de fora, aqui do lado de dentro, na unidade 302 do bloco 1 do residencial Guadalupe, nós vamos mostrar a realidade dessas pessoas. No total, são 3 famílias que ocuparam esta unidade aqui. A gente observa, são mães com seus filhos pequenos no colo. Todo mundo aqui precisa. A gente vem de uma comunidade carente, no Complexo Chapadão, onde a gente paga aluguel, eu não trabalho, elas também não trabalham. Uma imagem que pra gente é marcante, olha só. Um bercinho ali, que eles montam e desmontam, e no chão, cobertores e cobertas que colocam no chão, em cima do lençol, para que essas famílias consigam dormir. A gente não sabe para onde que a gente vai, porque se a gente sair daqui, a gente vai para a rua. Já detenção qualquer momento a polícia e o que estão aguardando para a retirada desses moradores? É uma questão de evitar o enfrentamento? É verdade, Eliane, evitar o enfrentamento, até porque há muitas crianças, muitas famílias ali. Uma coisa é você colocar as viaturas no portão principal, garantindo que não vá mudar o cenário daquela ocupação. Outra coisa é você retirar as pessoas com a força policial. O que a polícia vai fazer? Ela vai fazer uma operação no entorno daquela comunidade, daquele conjunto habitacional, para que as famílias, ao saírem, elas sejam garantidas no sentido dos traficantes que tem ali naquele entorno, não ficarem efetuando disparos de arma de fogo contra as famílias e contra a polícia, para jogar a população, a sociedade fluminense contra a polícia, dizendo, está vendo como é que a polícia faz? Essas coisas todas, porque eles não estão preocupados com as famílias. Então, hoje, deve haver uma operação no entorno daquele conjunto para garantir o cumprimento da lei, lá no artigo 1210, 1211, do Código Civil, tal, essas coisas todas, para que não haja nenhum ferido, não haja nenhum problema. E a ex-prefeita de Nova Iguaçu, Sheila Gama, continua internada na UTI. A cozinheira que envenenou a patroa foi presa quando tentava fugir. Quem conta é o Fred Justo. A empregada doméstica, que trabalhava na casa da vítima há quase um ano, foi presa no aeroporto quando tentava embarcar para o Maranhão. Na delegacia, ela se comportou como se estivesse debochando do caso. Fez muitas poses para a imprensa e negou a autoria do crime. Eu sou inocente, não tenho nada a ver. A polícia fez perícia no apartamento da ex-prefeita e encontrou 2 frascos de chumbinho no quarto da empregada. Segundo as investigações, ela teria alterado os remédios da patroa, trocando o conteúdo das cápsulas pela substância usada para matá-los. Ela foi indiciada pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, qualificado pelo envenenamento. Elzimar de Jesus chegou a ser ouvida na delegacia e, segundo a polícia, teria confessado o crime. Disse que se vingou por ter sido demitida e maltratada pela patroa. A cozinheira vai permanecer presa durante o processo e, se for condenada, a pena pode chegar a 30 anos de reclusão. A doméstica falou uma coisa à polícia, segundo os investigadores, ela confessou e na frente das câmeras debochou e disse outra completamente diferente. Doutor Carlos, como é que são feitas essas confissões e qual é o valor legal delas? Liane, essas confissões normalmente são feitas na base do interrogatório de demonstração de indícios. Você começa a
contradizer o que ela vem falando no interrogatório com indícios que ocorreram, com indícios já coletados durante o Mas tem que ter tempo. presença de advogado, a pessoa falando para o delegado já está valendo? Não precisa. Por isso que depois que ela conversa com o advogado é que ela muda normalmente o teor das suas declarações. Ela, quando mudou, já deve ter sido orientada por algum profissional jurídico que falou, não fale isso não, isso pode te prejudicar. Mas isso é gravado Depois a gente fala que você foi torturada na delegacia, depois a gente fala que você apanhou, essas coisas todas, e aí por isso que você confessou e tal. Os advogados normalmente fazem isso. Mas isso é gravado normalmente e com a presença de policiais para que isso seja levado à justiça? Gravado depende da equipe. Às vezes a equipe filma esse interrogatório, às vezes não filma, mas isso é assinado, testemunhado por pessoas, entendeu? Devidamente feito um procedimento formal para que não haja esse tipo de dúvida, né? Mas em juízo tem que haver o contraditório, o desdizer por parte dela em juízo. Isso é obrigatório, tá, Liane? No processo é obrigatório. Em delegacia não precisa haver esse contraditório, é um princípio, chamado princípio do contraditório. Então ela ainda pode voltar atrás, como ela disse aí, na justiça, e o advogado vai orientá-la da melhor maneira, né, para tentar livrar essa doméstica, mas que já está muito bem documentado, né? O inquérito está sendo muito bem trabalhado por policiais. E um homem foi preso em flagrante por se passar por fiscal da prefeitura. Ele cobrava propina de empreiteiros para não multar obras no Rio, mas era tudo lorota. Daniel Penafirme. As imagens feitas pela Polícia Civil mostram o momento em que o estelionatário Nicolau Diniz da Silva, de 55 anos, é preso em flagrante. Segundo a polícia, o homem se fazia passar por fiscal da prefeitura e exigia dinheiro de empreiteiros para supostamente regularizar documentações e não multar os encarregados pelas obras. O autor afirmava que a obra seria embargada e haveria necessidade do pagamento de uma multa no valor de R$10 mil. A polícia chegou no criminoso após uma das vítimas denunciá-lo na delegacia de Copacabana, informando o dia, a hora e o lugar em que o estelionatário receberia uma quantia em dinheiro. Com o bandido, os policiais apreenderam um carimbo de engenheiro e outro com a falsa identificação de fiscal da Secretaria Municipal de Urbanismo. Também foram encontrados com ele documentos com a logomarca da prefeitura e anotações com a identificação de mais de 20 empreendimentos dos quais teria recebido dinheiro nos últimos dias. É muito importante que as pessoas que reconheçam ele como autor retornem à delegacia para que ele seja responsabilizado por todos os crimes que ele venha praticar. Sabe o que acontece numa situação dessas? Como a propina que é liberada no Brasil, né? A gente vê aí a Operação Lava Jato, que prendeu vários integrantes executivos, inclusive da Petrobras, as pessoas acham que isso é coisa normal. Aí vem um estelionatário e diz que vai cobrar para regularizar obras, todo mundo acha a coisa mais normal do mundo, não é isso, doutor? É verdade, ela, a barbinha feita, né? Até usando cavanhaque. O estelionatário é assim, né, Eliane? Ele se apresenta muito bem, se apresenta com carimbo. Eu vou fiscalizar a delegacia agora que eu estou na corregedoria. Às vezes eu até esqueço meu carimbo, mas não, ele leva o carimbo, a documentação. Agora, eu só acho difícil as pessoas que já foram vítimas dele, e não devem ter sido poucas, procederem à delegacia, porque vão assumir que pagaram propina. Se pagaram propina, tem alguma coisa errada. Só que, assim, não precisa, as pessoas têm que saber que não precisa ter nada errado para se pagar propina, porque às vezes é uma exigência. Às vezes está tudo certinho e o mal policial, o mal fiscal, mesmo assim exige dinheiro. Senão você não consegue regularizar o seu negócio, trabalhar. Não consegue os documentos necessários para seguir adiante, principalmente com empreiteira, né? A gente está vendo aí a Operação Lava Jato. E a mantença dele no cárcere, Eliane, depende muito dessas pessoas que de alguma forma já foram enganadas. E a polícia concluiu que um miliciano foi o responsável por esquartejar o corpo de Jandira Madalena, aquela grávida que morreu depois de fazer um aborto. Quem tem as informações para nós é a Mônica Chagas. Mônica, quem é esse criminoso e o que aconteceu? Ele foi identificado como Luciano Pacheco, conhecido como Shrek. Ele é integrante de uma milícia do Rio da Prata, em Campo Grande. De acordo com as investigações, Liane, foi ele quem esquartejou e queimou o corpo de Jandira dos Santos, de 27 anos, no fim de agosto. Liane, uma história muito chocante é que partes do corpo de Jandira foram jogadas a porcos. Depois disso, ele pegou o corpo dela, colocou no carro e queimou. O carro foi encontrado um dia depois dela ter morrido na clínica aborto em Guaratiba, né, onde o carro foi encontrado. No fim de agosto, a Jandira, que estava grávida de 4 meses, decidiu realizar um aborto, procurou uma clínica e foi levada até a clínica em Campo Grande. Segundo as investigações, Rosemary, quem liderava, né, essa quadrilha de aborto, pediu para Vanusa Baldassini que quem levou a Jandira da rodoviária
de Campo Grande até a clínica, pediu para ela procurar Shrek e falou para dar um sumiço no corpo de Jandira. E foi o que aconteceu, Liane. Agora, a prisão preventiva de Shrek e de outras 8 pessoas já foi decretada. Agora, esperar que essas pessoas sejam presas. Liane. Ok, Mônica, obrigada. Como é que coloca nome de desenho animado num assassino a sangue frio, numa pessoa que comete algo tão bizarro, esquartejar o corpo, dar para porcos? Doutor Carlos, o pior é que ele não vai nem responder pelo assassinato? Pelo assassinato ele não vai responder porque ele não participou da conduta homicídio antes, da conduta aborto, essas condutas todas. Ele foi procurado para depois dar fim ao corpo. E aí tem vilipêndio ao cadáver, ocultação de cadáver, essas coisas todas. Mas o homicídio e o aborto ele não praticou, ele não participou daquilo. Ok, doutor, muito obrigado, um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Vamos para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo com ela, Mônica Chagas. Olha, Liane, a previsão de hoje é céu claro, sem previsão de chuva, não vai ter chuva, não precisa levar o guarda-chuva de 13 graus e a máxima. O SN volta já já. Programa do Ratinho, de segunda a sexta às 10 da noite, no SBT. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Chegou o Natal Feliz da Raspadinha. Mais de 3.800.000 reais em prêmios para fazer o Natal de muita gente feliz. Dê um Natal feliz de presente para quem você ama. Raspadinha do Rio, para quem gosta de ganhar. Quer realizar o sonho de construir a sua casa do seu jeito? Agora você pode! Só a Zaide traz um condomínio em Itaboraí, próximo da praia, com total infraestrutura e mais de 35 itens de lazer e serviço para sua família. Terrenos a partir de R$ 59.990. A prestação? R$ 249 mensais. É isso mesmo. Com apenas R$ 8 por dia, você compra o seu terreno. Holiday Parkland Condomínio. Tá esperando o quê? Não perca essa oportunidade. Pensou em lotes? Pensou em Zaide Loteamentos. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Com Ourocard, tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Ourocard, quem tem, tem tudo. Já começou Natal, Natal no Mundial. É preço diferente, pequeno como a gente. Mussarela quilo 10,50, carne seca dianteiro quilo 13,70, cheio de frango quilo 4,69, açúcar União 1 quilo 1,65, lava-roupas Omo 2 quilos 11,50, arroz carreteiro 5 quilos 7,85. Mundial, o menor preço total. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Sanabel. Um novo conceito de beleza. Telex. Soluções auditivas 2535-5151. Queridos telespectadores, eu vou ter que sair correndo hoje. Um beijo, tchau, tchau. Horas e 28 minutos, Notícias da Manhã está de volta e vamos saber novidades sobre as investigações do caso do aposentado de 81 anos que, irritado com a bagunça na porta de casa, acabou atirando contra os vizinhos na zona sul de São Paulo. João Fernandes está na delegacia que investiga essa ocorrência e tem mais informações. Quais são as novidades, João Fernandes? Olha só, Neila, o advogado desse aposentado de 81 anos, ele vai voltar à delegacia, até porque ele pretende pedir à justiça para converter a prisão do aposentado, já que ele foi detido